Prezados alunos, sejam bem-vindos. Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre o recurso do conversor AD que permite a gente fazer a leitura de múltiplos canais de entrada. O conversor AD permite a gente fazer a leitura sequencial e periódica de um sinal de entrada. Ele permite também a gente fazer a leitura de apenas um canal, como a gente viu nos modos de conversão anterior. Geralmente, a configuração do conversor AD está extremamente associada à configuração de um timer, porque é o timer que vai determinar o período de amostragem. E a configuração do conversor AD vai determinar o tempo de carregamento do capacitor e o tempo de conversão. Mas quem determina o período de amostragem vai ser um timer do microcontrolador. Então, se eu tenho um determinado sinal que varia, e aí eu quero fazer a amostragem desse sinal, eu posso configurar um timer, por exemplo, o timer A0, para gerar o trigger no momento adequado. Então, eu configuro o período de amostragem no timer A0, o contador do timer vai contar até o determinado valor de comparador, e vai voltar para zero. Então, toda vez que acontece uma interrupção desse tipo, eu gero um trigger, posso gerar por software, setando o bit de Start Conversion, ou posso conectar a saída do timer diretamente na entrada do trigger do conversor AD, como a gente viu no vídeo passado. Ao fazer isso, então, o conversor AD vai coletar uma amostra do sinal de entrada e vai fornecer, vai salvar ela no buffer do conversor AD, no buffer de resultados. Eu posso operar de várias maneiras. Quando eu tenho o modo de conversão única, eu vou coletar apenas uma amostra individualmente a cada trigger. Eu posso usar esse sistema usando um timer externo para determinar então o período de amostragem e toda vez que houver uma interrupção, eu vou gerar um flanco de subida no trigger. Quando eu faço uma cópia no modo conversão única, eu tenho então que zerar o bit de SC e depois setar ele para gerar um flanco de subida. Nesse caso aqui, nesse modo de operação, cada amostra é copiada individualmente a cada trigger. Somente a última amostra fica disponível no buffer do conversor AD. Então eu peguei uma amostra do sinal 1, o enésimo valor, depois peguei o próximo e por aí vai, né? Eu tenho também um outro modo de operação que é o modo de sequência de canais. O modo sequencial pode ser usado para guardar até 16 amostras do mesmo sinal se todas as posições da memória estiverem configuradas para a mesma entrada. Então é o caso de eu setar aquele in-channel de todos os registros do registro MCTL para a mesma entrada. Então eu vou ter um sinal periódico, e aí cada amostra que eu vou coletar vai para um campo da memória interna do conversor AD, do buffer de resultados. Então eu peguei uma amostra, salvei aqui, segunda amostra vai no próximo campo, terceira amostra vai para o próximo campo, quarta amostra vai para o próximo campo, e por aí vai. Esse modo aqui é particularmente interessante se você quer deixar acumular um tempo suficiente, um número suficiente de amostras para depois realizar uma operação, como por exemplo, calcular a média, realizar uma filtragem com poucas amostras, mas dá para fazer isso. Ou então, se o processador estiver muito ocupado, ao invés dele ser interrompido toda hora para coletar uma das amostras, ele pode esperar então essas amostras acumularem para fazer uma leitura sequencial de toda a memória. É muito mais rápido fazer isso do que ficar sendo interrompido toda hora. Então isso aqui é interessante para criar um bufferzinho de conversão. Existe um bit de configuração que eu ainda não falei para vocês, mas é um bit muito interessante chamado de MSC, Multiple Sample and Convert. Múltiplas conversões. O bit de MSC ele permite fazer múltiplas conversões com apenas um trigger. Se MSC é igual a 0, cada trigger faz uma conversão apenas. Mas se eu uso MSC igual a 1, eu posso ter, por exemplo, dois canais, e aí eu quero amostrar eles quase simultaneamente. É claro que não dá para fazer essa amostragem simultaneamente porque o conversor AD só tem um bloco de conversão de quantização, então eu tenho que reutilizar ele várias vezes. Então eu vou fazer primeiro a conversão de um canal, depois vou fazer a conversão do outro canal. Mas o meu timer está setado para o período de amostragem do meu sinal. Então, o modo de sequência de canais, este modo também pode ser usado para realizar a leitura de vários canais quase simultaneamente. Então imagina que eu quero fazer a leitura de dois canais que são correlacionados, eu quero ter essa proximidade de amostras entre os dois, temporal, proximidade temporal de amostras desses dois canais, e aí então eu vou lançar com um trigger apenas a amostragem dos dois canais. Para isso funcionar, eu preciso setar o bit de MSC, Multiple Sample and Conversions. Então eu vou configurar meus registros de configuração do buffer de resultados para que o primeiro não tenha o end of sequence e o segundo tenha o end of sequence. Quando chegar o primeiro trigger, ele vai converter os dois na mesma sequência.
Então é diferente do caso anterior, onde eu tenho uma amostra por trigger. Vamos dar um exemplo aqui dessa sequência de canais. Então suponha que eu configurei aqui no meu registro de configuração do buffer de resultados, eu tenho a seguinte configuração. Então botei aqui a entrada do canal 2, eu vou primeiro fazer a leitura do canal 2, depois eu vou fazer a leitura do canal 0, depois eu vou fazer a leitura do canal 15. E aí no canal 15 eu vou parar a minha sequência fazendo o end of sequence para 1. Cada uma dessas entradas corresponde a um desses preenchimentos aqui desses campos do buffer de resultados. Para começar do zero, eu preciso configurar então o início de endereço, start address, em 0. Tá? Esse valor aqui é o que indica qual é o campo do memory control que eu quero começar. Se eu setar ele, por exemplo, em 3, significa que eu vou começar do 3, né? E aí eu vou ter uma outra sequência aqui embaixo. Mas eu, para simplificar, vou começar do 0 e vou fazer a leitura do 0, 1 e 2, para a gente ver como é que funciona. Então, primeiro, o canal 2 ele é configurado, então o start address, o conversor AD tem uma máquina de estados que pega esse N aqui, configura, faz a leitura desses três caras, pega o in channel, coloca aqui, vou pegar o canal 2 entra, ele é amostrado, quantizado e a saída digital então é salva na primeira entrada do registro de memória, né? Já que eu estou nesse nível aqui. Então aqui eu tenho o valor de A2 quando foi convertido. Depois, essa máquina de estados ela vai passar para o próximo valor. Se o bit MSC estiver em 0, eu tenho que esperar o próximo trigger para fazer essa conversão. Então o in-channel 0 vai ser carregado aqui na entrada, o sinal A0 que está no pino P6.0 vai entrar, vai ser amostrado, vai ser quantizado e o seu resultado vai sair aqui para o campo de memória 1. Então eu vou salvar o resultado aqui. Toda vez que essas conversões são feitas, a flag correspondente a este campo de memória, ela vai para 1. Então, nesse caso aqui, eu tenho duas flags, né? Como eu salvei o resultado de A0 no campo 1 de memória, essa flag também vai para 1, indicando que existe um resultado de conversão pendente para ser lido. Quando o processador vem e faz a leitura de uma dessas flags, ele zera a flag automaticamente pela leitura do campo de memória. Então basta ler o resultado de conversão para a flag ir para 0. Então eu continuo fazendo essa conversão, a máquina de estados não para, ela vai para o próximo valor, então ela pega o campo 2 e vê que a entrada é a entrada 15, configura o in-channel para a entrada 15, essa entrada 15 entra aqui, é amostrada, é quantizada e o valor é salvo no campo 2 do buffer de resultados. Quando eu faço isso, então, a flag de resultado vai para 1, em seguida a minha máquina de estados ela percebe que esse aqui é o último campo da sequência, end of sequence igual a 1, indica para ela que ela tem que parar. Então ela vai parar. Se ela estiver no modo não repetitivo, esse bit aqui ele vai fazer com que o Enable Conversion, que é o bit que segura o trigger de entrada, ele vá para 0. Então eu não vou receber mais nenhum trigger de entrada depois da sequência. Mas se eu estiver no modo consecutivo, né, no modo de sequencial repetitivo, aí esse bit vai se manter em 1 e eu posso receber mais um trigger para fazer a leitura dos próximos canais. Então o bit End of Sequence representa então o fim da sequência de uma determinada sequência configurada. O uso do bit MSC, neste caso aqui, neste exemplo, faz com que toda a sequência seja convertida com apenas um trigger. Então, se MSC é igual a 1, toda essa sequência vai ser realizada com apenas um trigger de entrada. Então, bateu o trigger, toda a sequência vai ser realizada. Então, converto a 2, converto a 0, converto a 15 e paro. Se MSC é igual a 0, se o bit de múltiplas conversões por trigger for igual a 0, eu preciso de 3 triggers para terminar essa sequência. Então o primeiro trigger faz a conversão do canal A2, o segundo trigger faz a conversão do canal A0 e o terceiro trigger faz a conversão do canal A15. Então essa é a diferença de modo de operação com o uso do MSC ou não. Pessoal, de maneira resumida, este é o funcionamento do conversor AD. Eu espero que vocês tenham entendido o essencial aqui para começar a fazer a própria configuração. Recomendo uma leitura detalhada do User Guide para vocês aprenderem um pouquinho mais sobre esse conversor. Ele é bastante configurável e tem muita possibilidade de uso dele. Então vejo vocês daqui a pouquinho na nossa aula síncrona. Até lá!